Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do projeto Conexões da Escola de Astrologia Integral da Débora Worthington. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e a Débora pelo conhecimento transmitido. Eu sou Janaína Stanganelli, astróloga e eterna estudante de astrologia. Eu comecei a estudar astrologia na Escola Gaia, né? Fiz a formação base, astrologia contemporânea, e no primeiro ano de atendimento eu senti falta de uma base psicológica, de entender a psique humana, por conta de muitos clientes chegavam para mim em momentos de crise, momentos bastante desafiadores, e como eu sou formada em administração, eu não tinha esse conhecimento acadêmico, e esse curso da Débora, ele caiu como uma luva nesse momento, e foi um divisor de águas profissional para mim. Então, gostaria de agradecer. Bom, hoje eu venho falar de um tema bastante recorrente nas relações, que são as projeções nas relações. Então, eu venho explicar um pouquinho o que são as projeções, né? Como elas se manifestam nas relações afetivas, e através do nosso próprio mapa natal, como a gente pode identificar ali possíveis projeções, né? E como a gente pode transformar essas projeções e esses conflitos relacionais em grandes oportunidades de crescimento psicológico. Então, ressaltando aqui só que o objetivo não é eliminar essas projeções, porque seria praticamente algo impossível, mas é aprender a usá-las como um caminho para uma relação mais consciente consigo mesmo e com os outros. Então, vamos lá para a minha apresentação. Vou compartilhar com vocês. Conforme vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar aqui no chat. Vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. Então, o outro é sempre um mensageiro. O que te incomoda e o que te fascina no outro diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Então, quem são essas pessoas que mais te incomodam e que mais te fascinam? E o que elas estão tentando te revelar? É isso que a gente vai desenvolver aqui. E aqui uma breve apresentação, né, com o tema Projeções nas Relações como Jornada de Autodesenvolvimento, o espelho como caminho. Eu sou astróloga, mãe de 2 e alguém que também precisou ser espelhada para se enxergar e se desenvolver. E aí eu já começo aqui com a base teórica, né, da psique humana, segundo Carl Jung, na visão de Carl Jung. Então, para Jung, a psique humana não se resume ao que sabemos de nós mesmos. O ego, o inconsciente, é apenas a ponta visível da psique. E sob ele está um vasto inconsciente e também o limiar entre eles e o semiconsciente. Então, o consciente ali, o que a gente conhece de nós mesmos, ele pertence a 10% somente, mais ou menos. Então, vamos entender um pouquinho essa estrutura. Então, o complexo, lá no fundo do inconsciente, ele é o núcleo emocional do inconsciente, onde memórias e afetos reunidos em torno de um tema. Ele é como o complexo materno, o complexo de inferioridade e tantos outros complexos que a gente conhece, eles se acumulam todos, eles estão todos ali, né, no mapa da psique humana. E esses complexos, eles têm vida própria e expressão afetiva própria. Então, quando ativados, ele captura o ego, tomando momentaneamente a direção, provocando reações emocionais desproporcionais que nem você se reconhece. Então, são aqueles momentos e aqueles acontecimentos
que você tem uma reação que nem você se conhece, muito menos o outro. Então, essa frase de Jung é bastante enfática, né, nesse sentido, que ele diz que não temos os complexos, que são os complexos que nos têm. E a sombra é tudo que a gente rejeita em nós, o que o ego não deseja ser. Então, portanto, o lado não vivido dos complexos. É tudo aquilo que não se encaixa no ideal. Então, veja que não existe sombra sem complexo, né? Então, é tudo que não se encaixa no seu ideal, no ideal da sua família, no ideal da sociedade, o ideal cultural, tá? E a projeção é um dos mecanismos que torna visível a sombra. Então, portanto, um meio por onde as sombras se revelam. O que é inconsciente e não integrado não some e tende a ser projetado principalmente nas relações. Então, o próximo costuma espelhar nossas próprias sombras. A reação emocional intensa é a assinatura de um complexo sendo tocado. Então, o complexo é o núcleo afetivo no inconsciente e ele reúne-se na sombra e a partir da sombra é lançado para fora na forma de projeção. E aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre a sombra, né? Então, o que é a sombra? A sombra é o conjunto de aspectos de nós mesmos que rejeitamos, reprimimos ou não reconhecemos. Quando algum aspecto da nossa personalidade não é aceito ou honrado, né, no ambiente social, cultural, familiar em que vivemos. Então, a sombra não é o mal, né? Então, é o desconhecido dentro de nós. E elas são 90% ouro puro, não são ruins. Então, inclusive podem ser talentos não reconhecidos, uma força vital que precisa de forma e de serem reconhecidas para então se desenvolver e florescer. E elas frequentemente aparecem através de projeções, de padrões recorrentes, sintomas físicos, reações emocionais intensas, defesas ruídas ou fantasias inconscientes. A sombra em si, ela é uma estrutura do inconsciente, mas os seus conteúdos, eles transitam, né, em diferentes graus de consciência. Né? Aqui são 3 graus principais, conforme é feito o trabalho de integração delas. Então, só para frisar aqui que esse entendimento é uma elaboração didática posterior aos estudos de Jung, bastante útil para explicar como alguns aspectos sombrios são mais acessíveis que outros. Então, o conteúdo da sombra, eles não estão todos no mesmo nível, né, de profundidade. Então, pode-se pensar em 3 níveis. O inconsciente profundo, né, que são conteúdos dos quais não temos a mínima noção, que costumam aparecer de forma indireta, como raiva reprimida, uma inveja não admitida, uma necessidade de controle excessivo, uma força pessoal negada, por exemplo, né, para não chamar a atenção de alguém e não causar, né, algum incômodo, você se diminui seu brilho, então como você se apaga, né? E um outro exemplo bastante comum é a pessoa nasceu numa família de médicos conhecidos, ou né, os pais gostariam muito de nem cogitaram outra profissão para a pessoa e a pessoa realmente quer agradar o pai e a mãe e segue a carreira de médico, sendo que não dentro dela ela não está sendo verdadeiro, né, com ela mesma, né, ela está apenas querendo agradar o outro, os pais, sendo que ela ela está reprimindo um talento dela, tá? Então essa é uma questão bastante recorrente e que é uma sombra inconsciente, tá? A sombra semiconsciente é aquilo que está na borda, que você tem um desconforto e evita olhar, mas se ela for confrontada, né, refletida ou apontada por alguém, você consegue reconhecer. Então, é aqui onde o autoconhecimento ele acontece. Então, onde a sombra está para emergir para a consciência. E alguns exemplos, como exemplo, os padrões repetitivos nas relações, uma necessidade excessiva de aprovação externa, e comportamentos defensivos automáticos, tá? E
as sombras conscientes, que já estão integradas e reconhecidas pelo ego. Então, quando reconhecemos e assumimos aquele traço como parte de nós, ele vira material integrado. Então, aqui o objetivo do trabalho junguiano é justamente esse movimento, é trazer o inconsciente para a consciência e integrá-lo ao invés de combatê-lo ou projetá-lo. Então, como exemplo, eu sei que sou impaciente, eu reconheço que eu sou ciumenta, eu percebo que muitas vezes sou arrogante e estou trabalhando para isso, né? Estou trabalhando isso, na verdade, né? Não para abafar, nem para eliminar, mas eu estou trabalhando isso. Eu tenho a consciência e eu quero trabalhar isso. Então, esses são os 3 níveis principais. Os 3 níveis, né, de sombra. E então, o Jung, ele trouxe alguns caminhos para como que as sombras podem ser trazidas à consciência, né? Já que esse é o objetivo. Então, Jung tem alguns caminhos possíveis, né? Como trazer essas sombras para a consciência. Então, a integração da sombra, ou seja, reconhecer que aquilo que eu vejo no outro pode ser meu e não do outro, não acontece eliminando esses conteúdos, mas sim trazendo à consciência o que está no inconsciente. Então, e esse processo ocorre através de alguns caminhos principais, né? A observação das projeções, então aquilo que nos incomoda, nos fascina ou afeta intensamente no outro, pode revelar conteúdos do nosso inconsciente. Então, as projeções são uma das principais portas de acesso às sombras. Uma análise e estudo do inconsciente através dos sonhos. Os sonhos frequentemente expressam conteúdos inconscientes, né, através de símbolos, figuras sombrias, situações emocionais, e a análise simbólica ajuda a revelar esses aspectos reprimidos da psique. Essa análise simbólica tem muitos profissionais que são especialistas nessa questão. A autoobservação e reflexão, então reconhecer e validar as emoções, os impulsos e contradições sem julgamento, permitindo que partes negadas da personalidade sejam trazidas para o consciente. E um confronto honesto consigo mesmo. Então, esse confronto com a sombra exige coragem, porque envolve abandonar a imagem idealizada de nós mesmos. E esse caminho ele fica muito mais fluido quando acompanhado por um bom terapeuta, né? Um terapeuta qualificado. Esse processo ele faz parte do que o Jung definiu como processo de individuação, que significa tornar-se inteiro, harmonizando, ou seja, integrando o consciente e o inconsciente. Então, quanto mais consciente das nossas sombras, menos ela controla a nossa vida inconscientemente. E quanto mais trabalhamos essas sombras, menos os nossos complexos serão guias da nossa jornada. E mais completos, inteiros e realizados a gente se torna. Então, alinhando o seu eu mais profundo e a tua essência primordial. Então, aqui uma famosa frase do Jung: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Aqui eu explico, tem um esqueminha que mostra que a projeção acontece quando a sombra, que vem de um complexo, permanece inconsciente e se manifesta externamente. Então ela precisa de uma tela, né, para projetar, então, para ser projetada. E pode ser percebida através de grupos sociais, grupos políticos, religiosos ou profissionais, figuras de autoridade como pais, professores e chefes, símbolos ou fenômenos como sonhos, mitos, personagens de filme, histórias, e principalmente através das relações interpessoais. Então, uma outra famosa frase, né, de Jung, que se encaixa bem nessa parte do tema, o que não é integrado se manifesta externamente. Então, um gosto profundo por o tal personagem, é interessante de você estudar e aprofundar o porquê disso e procurar. Você pode achar respostas
e revelações do teu inconsciente a partir dessas questões. Então, as relações como espelho, elas funcionam como espelho, né? Então, daquilo que está interno, né? Do nosso inconsciente. Então, o outro, ele desperta conteúdos que muitas vezes pertencem à nossa psique. Então, através delas, a gente pode nos desenvolver e nos autoconhecer profundamente. Então, as relações não nos constroem e nem nos destroem, elas nos revelam. Então, elas nos colocam diante de espelhos vivos, aos quais somos forçados a olhar de frente às nossas próprias sombras e a encará-las. Ou não, né? Terminando uma relação, mas então você vai encontrar na outra pessoa que você se juntar. Não tem jeito. Se está dentro de ti. Então, trazendo a consciência, nos levando para o caminho da totalidade. Então, esse é o tema, né? Então, dizem que o amor é cego. Esse é um verso que eu encontrei e eu não vi o autor, mas eu achei bastante pertinente aqui. Então, dizem que o amor é cego, mas se estivermos dispostos, pode ser o sentimento que mais enxerga. Nos colocam diante de uma jornada em direção à nossa totalidade. E aqui algumas das origens, né, da lei do espelho. Então, a ideia de que o mundo externo reflete o mundo interno, ela aparece em muitas tradições. E ela não nasceu com uma teoria única e organizada. Então, ela foi se formando ao longo dos séculos, através de várias tradições que compartilhavam uma mesma intuição. Então, o espelho ele não era visto como objeto físico, mas como uma metáfora da consciência. E surgiu no pensamento hermético, né, o que está dentro é como o que está fora, o macrocosmo reflete o microcosmo. No budismo e no hinduísmo, a realidade percebida seria filtrada pela mente e pelo ego. Então, como exemplo, o sofrimento não vem apenas do evento externo, mas de uma relação interna com ele. Então, uma identificação com ele. E mais profundamente estruturada na psicologia analítica de Carl Jung, né, que ele foi a fundo nessa teoria e trouxe conceitos e fundamentos mais sofisticados, deixando de ser um conceito apenas espiritual, ganhando um mecanismo psicológico. Tá? Aqui a gente tem que ter bastante cuidado também, porque na astrologia psicológica, o intuito não é prever os acontecimentos, mas é ampliar a consciência de si mesmo. Então, o objetivo de reconhecer essas projeções é integrar esses conteúdos do inconsciente e trazer para a consciência, ampliando assim a sua consciência de si mesmo, alcançando a sua totalidade. Então, esse é o caminho do processo de individuação. E a pergunta-chave que se deve fazer para o inconsciente, trazer a consciência ao inconsciente e começar a caminhar para que ela seja integrada e usar dessas relações, né, como um caminho para se autodesenvolver, o que em mim está sendo ativado, né? Quando você sente uma grande repulsa, uma grande admiração, beirando a uma inveja, enfim, é importante que você se perceba e se pergunte honestamente, né? O que em mim está sendo ativado? Então, como identificar essas projeções, né? Então, aquilo que mais nos captura no outro frequentemente guarda a chave do que permanece inconsciente em nós. Então, aqui eu preciso deixar claro que isso não quer dizer que tudo que você enxerga no outro ou está em você é apenas ou que tudo que você enxerga no outro está em você. Tá? Apenas o que te causa uma emoção forte, positiva ou negativa. Então, a intensidade emocional é uma pista, mas nem tudo é projeção. O mal existe objetivamente, as pessoas abusivas existem, os conflitos reais existem.
tá? Então, o objetivo não é culpar a vítima, mas aumentar a consciência sobre reações inconscientes através das relações. E então, quanto maior a carga emocional, maior a chance de projeção e de sombra. E aqui eu junto os dois conhecimentos, né? A astrologia e o Jung. Então, um resumo agora bastante objetivo nesse sentido, eu trago para vocês sobre, sobre esses dois conhecimentos, né? Como se cruzaram, né? E eu usei como referência bibliográfica o livro Jung e o Astrólogo, da Liz Green, e o livro da nossa professora Débora, Jung na Contemporaneidade. Então, um resumo bastante objetivo aqui, vou trazer para vocês. O Jung passou a estudar astrologia ao investigar mitologia, alquimia, sistemas simbólicos de diferentes culturas. E em um dos registros encontrados por cartas, ele relatou que usava o mapa natal de alguns pacientes como ferramenta auxiliar em casos difíceis, né? Não como diagnóstico, então, mas como forma de obter uma outra perspectiva sobre a personalidade da pessoa. Então, o conceito central que liga Jung à astrologia é a sincronicidade, que desenvolveu ele mais formalmente foi na década de 50, onde ele pressupõe que há momentos em que o mundo interno e o externo se espelham de forma significativa. Então, a sincronicidade é a ideia de conexões significativas entre eventos que não têm relação causal direta. E para ele, a astrologia funcionaria nesse registro. Não como uma causa física, mas como coincidência significativa entre o céu e a psique humana. Então, para o Jung, isso se conectava à sua noção de inconsciente coletivo e de arquétipos. Então, os arquétipos eles poderiam, em tese, ordenar tanto a psique quanto a matéria, produzindo esses encontros carregados de sentido. Antes disso, ele já vinha desenvolvendo essa ideia há muitos anos e ele enfatizou essa ideia entre entre a ressonância e a psique humana e os ciclos celestiais em um dos seus seminários, A Interpretação das Visões, apresentado em Zurique em 1932, onde ele afirma a astrologia pode ser bastante desconhecida para você de modo consciente, mas para o seu inconsciente ela é bem conhecida. Então, a ideia de que o mapa astral reflete a psique humana, ela vem de uma visão de que os símbolos celestiais funcionam como um espelho dos arquétipos. E para Jung, o horóscopo, né, que é como chamavam o mapa natal na época, confere a soma dos conhecimentos psicológicos da antiguidade, ou seja, seria um retrato simbólico das estruturas internas humanas projetadas no céu. E na astrologia psicológica, o mapa vira um espelho simbólico da psique humana, podendo ser usado como ferramenta de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Então, assim como nos traz a possibilidade de aprofundar nessa psique e nos dar pistas de possíveis sombras projetadas em nossas relações interpessoais, afetivas, familiares, profissionais. E como isso pode ser trabalhado, né, a partir do nosso mapa natal? Bem, a gente não tem uma fórmula pronta, não tem uma formulinha que você chega, né? Mas a gente tem caminhos nos quais se pode chegar, né, a um ponto onde possa ter projeção e sombra. E não somente analisando o mapa, tá? É importante conversa ou aprofundamento com o cliente e que aí sim você pode chegar em alguns pontos cruciais que precisam ser trabalhados em terapia, né? Então, agora eu vou fazer um relato pessoal que elucida bastante esses conteúdos que eu trouxe, já que eu sou astróloga e há muito tempo antes de começar a profissão, eu venho estudando muito o meu mapa como forma como ferramenta, né, de autoconhecimento. Então, eu venho trazer um relato pessoal para vocês. Aqui tá meu mapa natal, tá?
E aí eu venho exemplificar com o meu mapa natal e mais profundamente, né, como as relações, ou seja, né, a combinação de dois mapas, né, duas pessoas, dois mapas, que seria a sinastria, mas eu não chego a aprofundar essa sinastria, tá? Mas mesmo não aprofundando, já dá para elucidar bastante esse tema e mostrar para vocês. Então, vai dar para compreender bastante a dinâmica, né, inconsciente com o outro. Então, o que a relação desperta na minha psique e o que ela pode revelar do meu inconsciente. Então, esse é o meu mapa natal, né? Eu enfatizei aqui pontos chaves, como o elemento ar em excesso, né? O Mercúrio, ali regendo um stellium ali, né, na casa 5, onde tem Vênus, Sol, Lua, nó do norte, Quiron, em Gêmeos, e um Mercúrio ali em Touro, na casa 4, regendo esse stellium, né? Ele sendo tendo um papel bastante importante no mapa, né? Ele rege esse estélio, que são quase todos os meus pessoais, estão ali dentro. E essa casa 5 também gostaria de enfatizar. E a casa 7 ali, que o regente dele, do Sol, né, tá ali em Gêmeos, também na casa 5. E gostaria de trazer uma atenção também ali para o meio do céu em Libra, tá? Onde também acaba indo para a casa 5, que é Vênus quem é regente, né? Então, esses pontos são os cruciais aqui para eu elucidar e trazer para vocês o tema. Então, eu venho aqui fazer um relato, então, sobre quando eu conheci o meu marido hoje, né? Há 15 anos juntos. Mas lá no começo, quando a gente se conheceu, ele é taurino, né? E quando a gente se conheceu, eu estava bastante completamente desajustada na questão de rotina, de horários, bastante desequilibrado essa questão entre diversão e obrigação. Então, minha vida estava de cabeça para baixo, apesar de eu não perceber, né? Não estar percebendo ali no momento. E nem percebia o quanto isso estava afetando a minha jornada como um todo, né? Desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. Então, quando a gente começou a se relacionar, eu achava uma parte dele bastante chata e maçante, ranzinza, porque ele era todo corretinho na questão de rotina, de responsabilidades, de papelada, das questões materiais mesmo, né, da vida mundana. E eu totalmente aérea, não tinha os pés no chão nesse sentido. Então isso gerava alguns desentendimentos, né, bastante, na verdade, né, nessa época. Então eu sentia que a atitude dele me aprisionava de alguma forma, né, nas regras, nos deveres, ele exigia um pouco disso de mim, né? E eu fui rebelde, eu não aceitava nenhuma mudança na minha forma de viver a vida, achava que estava tudo certo e que ele não tinha que dar pitaco. Mas, e nesse momento, né, eu acho que o meu ascendente aquário entrou em ação, né, rebelde, ele virou a personificação de tudo que eu fugia e me negava a olhar. E isso minava muito a nossa relação. Então, apesar de boa em vários aspectos, eu me sentia presa, julgada, e sentia ele como um ditador de regras, mesmo ele seguindo as próprias regras perfeitamente. Para ele também taurino era mais natural, né? Uma filosofia de vida. Enfim. E com o tempo e com autoconhecimento e como ferramenta, né, o meu mapa, eu passei a mudar a minha postura, tá? Não para agradar, mas por enxergar progressos bastante positivos em todos os âmbitos da minha vida a partir do momento em que eu comecei a me estruturar melhor nessas questões, né? Me aterrar. Então, genuinamente, eu comecei a enxergar que a liberdade, ela estava justamente nas minhas obrigações cumpridas. E tudo começou a se estruturar de forma orgânica e natural na minha vida. A área profissional, a área de autoconhecimento, tudo, na verdade. Então, eu estava rumo à estabilidade das minhas bases emocionais e físicas, né? E, por fim, e não demorou muito, eu acabei admirando esse lado dele. E hoje, uma das coisas que eu mais admiro
ainda, com certeza, e me inspiro nesse comportamento dele, né? Então, aqui, né, o elemento ar, né, os gêmeos, aquário, movimento e troca, então a rotina parecia uma prisão para mim, e o terra refletido ali, né, ele, na verdade, com o sol em touro, ele veio refletir ali a minha casa 4 que não estava integrada, não estava nada integrada, pelo contrário, minha casa 4 com o meu mercúrio ali, né, em touro, então, que era o vaso realmente onde a minha planta poderia crescer. Então ele veio iluminar e quando iluminou, tava assim com o quarto todo bagunçado. Depois disso, depois de 8 anos, né? é, Depois de 8 anos, chegou o meu primeiro filho, taurino também. Então, eu achava que essa questão, né, já teria sido sanada. Mas quem é mãe vai me entender, né? O primeiro filho, foi aí que a questão de rotina, amadurecimento, comprometimento, responsabilidade, né, com uma rotina mais saudável, tudo novo, isso me levou a um furacão emocional de novo, e pela mesma questão, né? Então, só que é um contexto ainda mais delicado, emocionalmente vulnerável, né? Era um momento de estruturar de novo uma rotina e me aterrar novamente com raízes mais profundas ainda. Então, esse Mercúrio regendo ali a minha casa 5, né? E a casa 5 que fala de filhos também, né? Das criações, né? Então, foi onde tudo pareceu voltar a estaca zero, nesse sentido, né? E foi um grande renascimento, literalmente. Nasceu um filho, nasceu uma mãe. E um dos maiores desafios da minha jornada, com certeza, quando ele chegou. Desafio no casamento, na maternidade, os ajustes, né? E passamos por muitos desafios e ajustes. Então, depois de alguns anos, né, uns 3 anos, mas depois desses anos eu pude me reestruturar novamente, a família, e dessa vez com muito mais consciência, né, com um propósito muito maior. Então, que era a criação consciente e presente, né, de um ser que chegou ali pra gente. Então, é, e aí ele começou a ir para a escolinha, né? E fizemos a matrícula, mas com isso a pandemia chegou. Então, com ela, a escola que ia começar passou um ano para frente. E os meus planos profissionais também foram adiados. Então, eu comecei a estudar astrologia, né, pela Escola Gaia, que entrou à distância, né, por conta do isolamento, e ainda lutando contra a rotina, tentando equilibrar, né, uma criança entre seus 2 e 3 anos de idade em casa, né? Então aqui a garagem virou um parquinho, a gente conseguiu, sobrevivemos, deu tudo certo, mas assim foi um desafio de equilibrar, né, meus estudos, minha rotina de estudos, minha rotina com ele, né? O que, então, muitas vezes eu não conseguia equilibrar. Então, pendia para um lado, pendia para o outro. Mas, claro, como ele era muito pequeno, a prioridade era sempre a maternidade, né? E meu estélio na casa 5 também. Eu sei que ali um dos meus caminhos também era ser mãe, né? Então, essa questão foi bastante desafiadora, mas cresci muito nesse sentido. E aqui eu trago um quadro de como integrar, né? Como foram os passos, né, desse meu relato. Então, como integrei a sombra através das relações como espelho. Então, de primeira, né, ali foi o espelho do marido e do filho, né, os dois taurinos. Então, que pegou diretamente ali minha casa 4 e meu Mercúrio, né, em touro. Então a resistência, né, com tanta energia de ar no mapa, a rotina e o aterrar pareciam uma prisão. O pragmatismo do taurino, à volta, gerava incômodo genuíno. O espelho, né, o marido e o filho foram espelhos do Mercúrio em touro, uma energia que estava lá no meu mapa, né, estava em mim, mas que não era vivida plenamente. Não estava nem um pouco integrada, eu não enxergava isso em mim. E o mapa já dizia, né? A integração foi aceitar que a Terra não apagou meu brilho geminiano, pelo contrário, ela deu uma base,
né, que é a casa 4, para que a criatividade, minhas paixões e a maternidade florescesse com segurança. E realmente foi totalmente isso que aconteceu. Bom, passado alguns anos, uns 3 anos, chegou com o primeiro filho, né? Já consolidado na escola e na rotina dele. E a minha rotina de estudos, estava tudo certo, né? Eu estava pronta para iniciar minhas atividades profissionais em atendimentos online, ou seja, de casa, então eu ia conseguir maternar e também trabalhar, né? Que era o melhor dos mundos para mim. Fazer o que me deixava minha alma feliz, realmente. Trabalhar e cuidar deles com ele, né? Cuidar dele de perto. Então, foi aí que antes disso começar, eu engravidei do meu segundo filho. Então, a vida parecia me dizer que não era daquela vez, que ele foi muito desejado, né? Ele foi bastante desejado, gostaria, a gente queria muito ter um segundo filho, mas o momento da concepção que ele veio não foi planejado. Então, a gente ficou muito feliz, mas dentro de mim tinha uma mãe pensando que ansiava, né, pela sua carreira. E quando finalmente eu encontrei algo que me fazia meu olho brilhar e eu estava no caminho, quando eu estava pronta para isso, ele também estava pronto para vir ao mundo. Então parecia assim uma piada do universo comigo. Então, mas, né, ainda na gestação, eu entendi que ele não veio para parar a minha carreira. Ele veio para me mostrar o que eu precisava equilibrar, né? Ele como um bom libriano, né? Ele veio me mostrar que eu precisava equilibrar e não escolher um ou outro, né? E a partir do meu mapa ali estava claro. Então, como eu já estava estudando há um tempo, eu consegui enxergar isso no meu mapa e consegui integrar bem isso a partir daquela comprovação, né, do mapa. Então, foi muito importante. Senão eu nem sei. Então, ele não veio para parar minha carreira, ele veio para me mostrar que eu tinha, né, que equilibrar. Então, ali eu tenho o meu meio do céu em Libra, a Vênus está ali na casa 5 também, na casa dos filhos, né? Então, foi realmente um momento dele, né, do nascimento dele, foi um momento bastante harmonioso entre a área da maternidade e da vida profissional. Tá? E na gravidez dele, eu estudei e terminei minha formação. A minha gravidez foi super tranquila, graças a Deus, foi né, saudável, então eu pude terminar com calma. E quando ele nasceu, eu também pude curtir bastante ele, porque eu já estava, entre aspas, tranquila com essa questão, né? Eu tinha terminado meus estudos e sabia que não demorava muito eu ia começar a vida profissional. Então, quando ele tinha 2 anos, eu finalmente consegui. Eu comecei minha jornada profissional mais preparada e muito mais confiante. Então, eu entendi que era possível equilibrar a vida familiar e a vida profissional, que o mundo não ia parar para que eu fizesse uma coisa e depois outra, e que nem era proposta, assim, olhando meu mapa, né, super geminiana, eu acho que eu nem conseguiria fazer isso, parar para fazer, as coisas acontecem tudo junto e misturado mesmo, e que era uma das grandes questões ali da minha jornada, né, que no meu mapa já mostrava. Então mesmo assim, né, todos os dias, ainda hoje, o primeiro tá com 8, o segundo, o libriano tá com 4. Ainda assim, hoje, muitas vezes eu me vejo nesse embate, né? Então, porque é uma questão que está estampada no meu mapa, né? Eu integrei ali, mas a cada novo desafio, a cada novo acontecimento, eu preciso ressignificar essa integração. Então, não é uma coisa que pronto, tá integrado, tá tudo resolvido. Não. Mas, como eu tenho essa consciência, né? E como eu estudo o meu mapa, então, com consciência, isso tudo fica muito mais fluido de perceber e de ajustar quando está em desequilíbrio, sabe? Então, foi muito importante eu estar estudando astrologia nesse momento. Na verdade, foi crucial. E aí, agora que eu contei o meu relato, que eu fiz o meu relato pessoal, eu venho propor um exercício para vocês. A partir desse tema, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem numa pessoa que te incomoda ou que te fascina muito nas suas relações mais próximas, tá?
família, amigos, colegas de trabalho próximos, filhos. Então pensa nessa pessoa. E agora você escreve 3 características marcantes dela. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. E depois se faça essa pergunta, né? Em que medida isso existe em mim? Em que medida, né? Pouco, muito? E aí eu peço para vocês refletirem no mapa natal de vocês. Se vocês, né, vocês que conhecem o mapa de vocês, algum ponto específico que essa questão se encaixa. Ou se tem algo que não está bem integrado. Reflitam sobre isso, que pode ter respostas e descobertas surpreendentes sobre ali o seu inconsciente e te trazer ferramentas para você se autodesenvolver. Agora eu vou trazer um pouquinho, só passar um pouquinho, porque como alguns pontos, né, que podem falar de espelhos, né, onde eles tendem a aparecer, as sombras e as projeções, tá? Mas, como eu disse, que não tem um caminho certo, né? Cada caso é um caso, mas onde eles tendem mais a aparecer são alguns pontos para serem analisados mais a fundo, né? Então, no geral, a gente pode definir como qualquer planeta, né, que não recebeu permissão para existir. Então, principalmente na infância, as funções psíquicas relacionadas a eles, que foram reprimidas por algum motivo. Então, uma quadratura, uma oposição, tá? Um planeta que não teve essa permissão de existir, como um exemplo, né? Um Marte que não pôde agir, que uma consequência é a explosão ou colapso, uma Vênus que não pode desejar, né? Pode gerar idealização ou vazio, uma Lua que não pode se expressar, né? Pode gerar ansiedade, autocobrança, um cuidado invertido, tá? Então, aqui são 4 pontos que podem aparecer, né, ali as sombras e projeções. A casa 7, em primeiro lugar ali, porque ela é uma oposição naturalmente oposta à casa 1, né? Então, o eu e o outro, né? O outro que você atrai, o outro que você projeta. Então, o outro como espelho direto. Então, a casa 7, ela não descreve apenas o parceiro, né? Ela descreve o que não está integrado em você através das relações, literalmente. Então, o que você projeta nele, no parceiro, casa 7. O nó do sul são padrões do passado que se repetem nas relações, então padrões kármicos que se repetem, porque continuamos a atrair o mesmo tipo de pessoa, uma repetição de padrão, tá? Então a saída é a integração, trazer a consciência. Depois eu vou aprofundar um pouquinho no nó do sul, tá? Trazer um exemplo de como pode ser trabalhado. A lua como o espelho emocional, né? O que buscamos inconscientemente, quais os padrões emocionais herdados, emocionais, as bases emocionais, memórias que afetam, as memórias emocionais que afetam na sua forma de se relacionar né, quando adulto. Então, a lua também é bastante importante. E aqui eu coloco também Saturno, aspectos, né, tensos com Saturno, podem também indicar sombras ou projeções, tá? São o que Saturno é associado ao que pesa, ao que restringe, ao que exige amadurecimento. Então, um grande mestre, né? Então, ele ensina pela frustração, pelo esforço, e simbolicamente ele aponta para onde sentimos medo, insegurança, sensação de insuficiência ou rigidez. E aqui eu não coloquei, mas também tem Quiron, né? Quiron, ele é um ponto sensível ligado às experiências precoces, né? Precoces de rejeição, inadequação ou dor que ficou marcada. Então, é um material do ego que não quer encarar, é um material que o ego não quer encarar e costuma ser jogado para debaixo do tapete. Mas essa ferida não olhada e não integrada, ela costuma ser ativada principalmente nas relações. Então, o ideal é que seja acolhida, integrada e transmutada em recurso valioso, né? Como um bom Quiron.
E aqui eu vou trazer um exemplo, né, de como, de qual caminho de integração. Então, eu vou trazer o nó do sul aqui para vocês de exemplo. Então, o padrão que se repete até que seja conscientemente integrado. Então, repetir o padrão, né, atrair sempre o mesmo tipo de pessoa, reviver dinâmicas familiares antigas, sentir que é destino ou falta de sorte. O relacionamento termina, mas o padrão permanece, né? Então, como integrar? Reconhecer o gatilho sem agir nele, entender a necessidade por detrás do padrão, escolher conscientemente o caminho do nó do norte e usar a relação mesmo como escola, não como prisão, né? Então, eu enfatizo aqui que a astrologia ela não substitui a terapia, tá? Ela pode ser terapêutica, mas não é terapia. E ela ilumina o que a terapia precisa trabalhar, tá? E a astrologia psicológica ela vem justamente para tapar esse buraco que a profissão de astrólogo somente, né? Tem muitos astrólogos, muitos terapeutas que são astrólogos, psicólogos, mas quem é só astrólogo apresenta essa lacuna, né? Esse buraco, assim, que esse curso veio realmente preencher. Então, porque ao se deparar com questões profundas e de ordem psicológica e emocional do cliente, realmente o caminho é entender a psique humana. Não tem, né, não tem outra forma de auxiliar, de ajudar e de, enfim, né, de encaminhar. Então, a astrologia não substitui a terapia. E aqui eu gostaria de finalizar com uma frase da Débora, né, no livro dela, do Jung na Contemporaneidade, Astrologia no Suporte ao Processo Terapêutico. Uma frase que faz todo sentido na teoria e na prática, dessa parte da minha jornada e na minha jornada como um todo. Então, para o evoluir da consciência, seria preciso viver em um ambiente que periodicamente incentivasse e se opusesse aos esforços pessoais. E é por intermédio dos contrastes destes movimentos que se compreende o mundo interior. A relação consigo mesmo e com os outros, a partir do caos, compreende-se a ordem. Enfrentando a escuridão, descobre-se a luz. Por intermédio dos conflitos interiores, aprende-se a desenvolver a paz. E aqui uma curiosidade que tem tudo a ver com esse tema. A Débora, ela é capricorniana, né, tem o sol nesse signo, e o sol dela ilumina a minha casa 12. E a casa 12, né, que fala sobre o inconsciente, partes ocultas da nossa psique, e dentre outros assuntos. E o regente dessa casa 12, ele tá lá na minha casa 10, então questões, né, ali de carreira, e enfim, faz todo sentido. Gostaria de finalizar com essa reflexão também. E aí eu gostaria de deixar para vocês uma lição de casa e para vocês refletirem, né? Deixo um convite final para refletirem e exercitarem em casa ou com os clientes, né? Quem está sendo o seu espelho agora? O que essa pessoa está te mostrando que você ainda não integrou? E o que o seu mapa diz sobre o que eu projeto no outro? Então, eu gostaria de agradecer, muito grata pela companhia. Aqui eu deixo minha rede social, meu Instagram, @jana.astros nos guiam. E até a próxima!